O filme Uma História de Amor e Fúria traz um breve panorama da história das lutas populares no Brasil, partindo desde a colonização pelos portugueses, passando pela ditadura de 64 a 85, e no final propondo um futuro distópico, em que há uma crise global de água, em que obviamente uma pequena parcela da população tem acesso a esse bem, enquanto a grande maioria acaba se ferrando sem ter acesso a esse bem que é vital. Normalmente o brasileiro é apontado como um sujeito paz e amor, que gosta de samba e futebol e acaba dando as costas para as condições político-sociais que são encaminhadas no país. No entanto, o filme nos mostra, e se a gente parar para analisar a história brasileira, mesmo antes de ser chamado de Brasil, a gente vai ver que essa história é marcada por revoltas populares. E essas revoltas populares trouxeram respostas extensivas dessa porção dominante da sociedade que acabou silenciando esse povo que acaba se revoltando contra o sistema que é estabelecido historicamente. Um exemplo clássico é o contexto do Brasil durante o mandato do presidente João Goulart, o famoso Jango, que tentou encabeçar reformas de cunho populistas, como a reforma agrária, por exemplo, mas acabou sendo cassado e, em resposta a um movimento mais libertário que vem crescendo no país, houve uma manipulação midiática encabeçada pelos grandes burgueses que outrora foram revolucionários e agora apresentam-se como conservadores de uma moral, acabou culminando em anos de ditadura militar, um período extremamente sombrio na nossa história. Obviamente que essas questões passam pela escola, uma vez que a escola é uma instituição social que reflete bastante dessa organização. Mas antes de eu falar da escola, eu gostaria de destacar uma coisa aqui. Existem dois tipos gerais de manipulação, o que a gente chama de manipulação física e o que a gente chama de manipulação ideológica. A dominação física é quando um povo não concorda com o que está sendo estabelecido, revida e, através de armas e sangue, eles são silenciados e dominados por essa parcela dominante da sociedade. Um exemplo é o Oriente Médio. Eles não estão alinhados ideologicamente com os Estados Unidos. Portanto, a solução para explorar essa região que os Estados Unidos encontrou foi a guerra, pegar em arma e iniciar guerra. Já países ocidentais, como o Brasil, há um alinhamento muito evidente, um alinhamento ideológico com essa parcela dominante da sociedade, no sentido de que o sonho da molecada é botar um Nike no pé e comer no McDonald's. Nesse caso, não há necessidade de força, porque as pessoas são levadas a acreditar que isso é a realidade, e de certa forma essa realidade é inexorável. E acreditamos que a gente tem que trabalhar para conseguir consumir. O discurso moral vigente na sociedade capitalista é de que a felicidade é a somatória de satisfações. E essas satisfações são adquiridas uma vez que a gente consegue alcançar o que a gente deseja. E nós vamos nos satisfazer na medida em que tivermos capital para isso. Seguindo esse modelo, sem reflexão e criticidade, acaba que a escola age como um mecanismo de manutenção e legitimação desse status quo, reafirmando essa suposta inexorabilidade das coisas. Nesse contexto, toda essa manipulação e essa dominação ideológica ela acaba sendo reproduzida nas escolas. E isso contribui para a perpetuação desse cenário desumano de exploração desses seres. Então, surge a necessidade de uma transformação social que seja transcendente a ações individuais. Surge a necessidade de uma pedagogia coletiva, de um processo educativo histórico que forme indivíduos sociais e que reflitam a partir de problematizações mediadas pelo professor. Então, nesse caso, uma relação dialética entre professor e aluno é fundamental. E aí, esses indivíduos conseguem pensar, refletir sobre a estrutura social, compreendendo ou observando em determinado nível que essa estrutura não é filosoficamente necessária, não é inexorável, mas sim um sistema, um mecanismo de manipulação para enriquecer uma parcela já rica da sociedade, em detrimento da exploração material e concreta da grande parte da sociedade que não detém os grandes meios de produção. A partir disso, a partir de uma pedagogia que considere esses elementos, a gente vai poder perceber que a qualidade de vida vendida pela Globo não necessariamente é a nossa vida de qualidade. E assim a gente consegue começar a refletir sobre como as nossas ações elas têm impactos sociais e que essas ações podem ser direcionadas para assumir um viés que seja de fato transformador dessa realidade que é apequenadora, que é legitimadora de todos os problemas sociais que a gente vê, que são consequentes da sociedade capitalista.